Pessoal, paz e graça para vocês. Estamos aqui mais uma vez para falarmos hoje da religião. Vocês viram aí o início do vídeo, né? As frases que estão aí. Tudo se trata hoje de Israel. Olha, deu uma guerra em Israel, é o fim dos tempos, Jesus está voltando. Estou falando de coisas que era para a gente já ter aprendido há muito tempo. Há muito tempo. Isso é coisa que criança aprende no infantil. No jardim do colégio que a pessoa aprende isso aí, tá? Tudo quanto é guerrinha. Já teve várias guerras mundo afora. Eles falaram que era o fim. Ucrânia, Afeganistão, Kuwait, Israel, né? Por várias vezes, né? E aí tudo é fim do mundo, Jesus está voltando. Eu até estou falando o seguinte, eu não sei que Deus é esse, desses cristãos religiosos que precisa de uma catástrofe para poder se manifestar, que precisa de uma catástrofe para fazer corações arrependerem de seus pecados, igual o Rio Grande do Sul. Eu vi um pastor falando aqui que é para arrependimento, querendo que o povo já faz o tal de jejum de Esther, jejum de Daniel, não sei o que mais, um monte de coisa. Um monte de jargões, de idiotices, vou dizer assim, de idiotices religiosas que eles arrumam da cabeça deles, tá? Mas hoje eu quero falar o seguinte: esquecem Israel como nação de Deus, gente. Por favor, não tem nada a ver. Esse negócio de Israel, nação escolhida por Deus, hoje, eu vou explicar, hoje, isso é bom só para os religiosos, para os líderes religiosos. Os caras falam de Israel, os caras levam sua camisa, sua roupa, sua assinatura, né, seu documento, e para lá, né, e de lá para cá extrai terra do Monte Moriá, sal do Mar Morto, azeite das olivas, água do Jordão. Poxa, traz para vocês tudo isso, é idolatria, gente. Para nós que é cristãos, isso é considerado idolatria. Eu estou falando a nível de cristãos, nós que somos cristãos, que se diz cristãos, tá? Então é o seguinte, só serve de idolatria. Terra do Monte Moriá, levou o vestido da mulher, da irmã, o sapato, a assinatura, trouxe uma terra, um óleo de azeite lá das olivas para a irmã, para o irmão. O irmão deu glória a Deus, aleluia, xandará, bacamba é ele, um monte de coisa. Isso tudo é coisa supérflua, isso tudo é idiotice religiosa, por favor. Nação de Israel já foi uma nação eleita ou escolhida, tanto faz, para levar numa peregrinação, eu já falei isso, estou repetindo, meu Deus do céu, para levar numa peregrinação durante um período, né, a prefiguração das coisas de Cristo, da realidade. Aquilo que Israel fazia prefigurou a realidade que é Cristo hoje. O templo começou com Moisés fazendo as tendas, né? Então eles montavam as barracas, tendas, né? E ali eles cultuavam o Senhor, né? Não chamava templo. Eram as tendas que eles armavam e cultuavam o Senhor. Primeiro, Deus mostrou a Moisés: faça dentro dessas tendas do jeito que eu te mostrar no céu. No céu, assim, onde é que Deus levou ele? Para mostrar ele. Então ele montou ali as tendas, fez o tabernáculo. E ali se cultuava, né? Tinha as cerimônias morais, né?
tinha cerimônias sacerdotais e etc. E eles caminharam aquilo ali por muitos anos, né, prefigurando. Ele prefigurava, o tabernáculo prefigurava o céu, o trono de Deus, o altar, o santuário de Deus, o céu, o próprio céu, onde é que Deus habita. Então a realidade, onde é que Deus habita, é a realidade. E o povo de Deus passou a vivenciar aquilo ali, prefigurando até que chegasse a promessa que é Cristo. Que é Cristo. Eles passaram um longo período ali, até que Salomão fez o templo, né? E eles cultuavam no templo daí então, em Jerusalém, né? E esse templo foi derrubado, foi destruído, depois restaurado, né? E etc. Então eles tinham essa prefiguração, eles veio caminhando até chegar na terra de Canaã, que era chamada Terra Prometida, que prefigura, presta atenção, que prefigurava, né, a salvação de Cristo. A terra que manava leite e mel, prefigurava o paraíso, desde lá do princípio, depois lá no fim, com Apocalipse 21 falando disso. Então isso prefigura, eles caminharam até que a realidade chegasse, que é Jesus Cristo. Gálatas 3, 19, 17, 18, 19, leia. Mas o povo não aprende. Por que Osés falou lá naquele tempo dele? O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Lhe falta o conhecimento. Complicado, deixa eu explicar. Deus escolheu uma nação chamada Israel. Mas já tinha essa nação territorial? Não tinha. Jacó, chamava Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Porque a partir dos 12 filhos dele, os 12 filhos dele, seria 12 tribos que formariam uma nação chamada Israel. Essas 12 tribos prefiguram o povo de Deus, o Israel de Deus. Não o Israel, nação territorial, mas a nação de Deus, o povo de Deus, o Israel de Deus, não um território. Não um território, embora teve um território, mas Israel estava esparramado para o mundo inteiro. O Israel de Deus, não é Israel nação territorial, não. Israel de Deus, um todo. O mundo salvo, todos os salvos do mundo inteiro, tribos, nações, línguas, de todo canto da terra. Isso é formação. Ali tem a raiz de Israel. Quando em Jacó Deus deu esse nome, Israel. Ali tem a raiz de Israel, da igreja de Deus, o cumprimento da promessa feita em Cristo, para que a realidade acontecesse. Então ali tem a raiz da igreja, a realidade é a igreja de Cristo. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, não vou mostrar eu que não. A Bíblia que vai falar isso para vocês. Então essa nação foi montada através de Israel, caminhou no deserto longos anos até achar a terra de Canaã. Ali fala Daniel, gente, 8, fala ali das joias raras, que era o povo, fala da terra que manava leite e mel. Daniel 8, Ezequiel também fala, só que eu esqueci o capítulo. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês. Das joias de ouro, que era a terra que manava leite e mel, na Palestina. Sim, só que o Israel de Deus não é territorial. O Israel de Deus, as 4 tribos vindas de Jacó, não é uma nação territorial, é uma nação universal, espiritual. É o Israel de Deus. Você pode ver que Apocalipse fala das 12 colunas, dos 144 mil dividido por 12, que muita gente acha que o 144 mil é um número literal, não, mas é um número simbólico,
trata de 12 dividido ao quadrado, 12 dividido ao quadrado, que engloba monte, a nação, milhares de pessoas. Aí o cara vem hoje falar que só Israel é escolhido de Deus. Não mexe com Israel. Você viu as mensagens aí? Não mexe com Israel. A menina dos olhos, a outra falou, a menina dos olhos de Deus. Foi porque Deus protegia de qualquer outra nação que avançasse contra Israel, porque Israel estava avançando para a terra prometida, onde que Deus queria que ele estabelecesse. Aí veio os filisteus com Golias, etc. Veio vários outros que atacou Israel e Deus os protegia, chamada menina dos olhos de Deus. Era isso. Hoje não existe isso, está em guerra lá, tá? Justamente, a guerra lá é justamente por causa de religião, de território. Não tem nada espiritual naquelas guerras lá. Nada. Tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Nós vamos ver na Bíblia para vocês verem que Deus escolheu esse povo para caminhar, peregrinar e prefigurar Cristo. Prefigurar Cristo. Aqui está a minha Bíblia, com licença. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Deuteronômio 4, 6 a 8. Vamos ler aqui, ó. Vocês vão reparar que eu sou ceguinho, tá? Ceguinho. Deuteronômio 4, versículo 6. O que está dizendo? Vocês entenderem que a nação escolhida, porque tinha as outras nações que ia ver nesta nação de Israel o exemplo de um Deus diferenciado, de um Deus puro, único, né, da nação de Israel, que provava para as outras nações que Israel tinha uma diferença enorme entre a nação do mundo, porque ela era escolhida para peregrinar até que chegasse Cristo. Essa é a diferença. O que está escrito aqui, ó? Guardai-vos, pois, e cumpre-os. Está falando dos mandamentos. Porque isto será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Entenderam? Versículo 7. Pois que grande nação há, que tenha deuses. Alguém está projetando essa conversa sobre Israel. Alguém está projetando, uma conversa projetada, como se alguém de outra nação estivesse falando. Olha, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Quer dizer, está projetando as outras nações de que aquela nação tinha um Deus verdadeiro, que as outras não. Então, esse seria um exemplo dentre as outras nações para um Deus verdadeiro, que definia, como definiu todas as coisas aqui nesse planeta. Tá? Versículo 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, com toda esta lei que hoje vos proponho. Uma pergunta que ele fez. Certo? Então veja bem, era uma nação diferenciada para que as pessoas sentissem a diferença e o caminho que ela seguia, onde ela levava. Embora Israel se perdeu várias vezes por não ter tido fé, Hebreus 4, vocês podem ler lá. Hebreus 4 está escrito lá, Israel não teve fé. Por isso perdeu muitas coisas. Então veja bem, essa nação era só um exemplo, até que viesse Cristo. O próprio Moisés disse, no mesmo livro aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 18, 15. Mesmo Deuteronômio, veja bem, mesmo Deuteronômio está dizendo
18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Lembra que Jesus é da tribo de Judá, viu? Então, ele nasceu da tribo de Judá. Então ele diz, ó, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, eu lendo isso aqui, eu me pergunto, se as profecias estão se cumprindo hoje em Israel por causa da guerra, e agora por causa do presidente do Irã ter morrido num acidente de helicóptero, que a gente está vendo essas frases que eu coloquei no começo aí, que vocês estão vendo, é tirada de uma reportagem sobre o presidente, o ex-presidente do Irã, que agora faleceu. É porque ele guerreou, atacou Israel e Deus roubou o helicóptero dele para matar ele de vingança a Israel. Não tem cabimento isso é ridículo. O outro morreu lá no parlamento, eu creio que foi na Turquia, não estou com a reportagem aqui, mas se não me falha a memória, foi na Turquia. Enquanto ele falava na Assembleia, ele caiu, morreu de infarto. É porque falou mal de Israel e falou no Deus Alá, ele morreu. Isso é ridículo. Se eu, como cristão, acreditar nisto, eu vou pegar quase a metade disso aqui, ó, quase a metade disso aqui, ó, rasgar e jogar fora, né, e concordar com os hereges de internet aí, que sempre falou que Cristo é uma figura mitológica, criado por Roma, que Cristo não existiu, que Cristo é simplesmente mitológico, uma lendazinha qualquer, uma história inventada. Porque se Israel não cumpriu em Cristo, né, e de Cristo para cá a gente segue outra aliança, outro modo de vida, porque seguimos uma aliança espiritual. Hebreus, o livro inteiro, eu já falei que o livro inteiro de Hebreus mostra o Cristo espiritual e o Cristo homem e as suas ações. Tudo está no livro de Hebreus, só vocês lerem. E acabar com essa patifaria de que nação territorial de Israel é uma nação diferente de todo mundo hoje. É mentira. É mentira, porque se eu acreditar nisso, eu vou rasgar o que está escrito de Cristo. Ah, Antônio, mas Jesus veio para Israel, igual uma moça falou aí, eu não sei nem se eu coloquei nas mensagens aí. Falou aí que nós pegamos boi, olha só, nós gentios pegamos boi, que Israel descartou Cristo para nos salvar. Tem cabimento, né? Quer dizer, Deus armou um circo e fez nós de fantoche, fez Israel rejeitar seu filho, para o seu filho salvar os gentios. Isso é apequenar a Deus. A sabedoria, isso é abusar da sabedoria de Deus. Que Deus precisa de enganar uma nação para salvar a outra. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Simplesmente Israel, nação, se cumpriu em Cristo. Porque tudo que Israel fez antes de Cristo foi espiritual, prefigurando a realidade. Colossenses 2 fala que tudo aquilo que Israel viveu foi sombra da realidade. Foi sombra da realidade, Colossenses 2, certo? Então, se foi sombra e hoje é a realidade, nós vivemos hoje Cristo. Quem não for cristão, eu não tenho nada com isso. Mas o cristão hoje, eu fico vendo cristão hoje falar que as profecias do Antigo Testamento estão cumprindo hoje, que Israel não pode falar nada de Israel, não pode mexer com Israel, porque senão Deus mata, igual matou o presidente do Irã, derrubando o helicóptero dele. Isso é de uma insanidade religiosa absurda.
ultrapassa os limites da heresia. Ultrapassa os limites da heresia. Ah, mas Antônio, Jesus veio para Israel. Igual eu estava falando, tanta coisa que eu passo para outra. Mas Israel, Jesus veio. Mas como é que nós prova isso? Nós pode ler Mateus 15. Mateus 15, quando fala da Cananeia, que ele rejeitou a Cananeia, Cristo, né? Isso é no pensamento religioso, rejeitou a Cananeia, porque ele falou que não era digno tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, que eram os gentios, que eram nós. Você acha que isso é literalmente falando? Se fosse literalmente falando, Jesus não aproximava da samaritana, e nem dessa cananeia. E ainda vou além, Jesus disse, quando ela falou, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem do seu dono. E Jesus virou para todo mundo e falou assim, eu não vi ainda, vamos dizer assim para vocês entenderem, não vi ainda em Israel uma fé desse tamanho. Como é que um homem diz que não é para tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros, e depois ele vê uma coisa num cachorro, vamos dizer assim, numa mulher que é chamada cachorro, cão, tida como cachorro e cão, que chamava o samaritano, o pessoal de cão, que teve uma briga entre eles aí, tem que ser outro assunto. Como que ele viu num cão uma fé que ele não viu em Israel? Aí você pega o centurião, que chegou perto dele e falou, Senhor, meu servo está doente, vamos até lá. Jesus disse, não, eu vou até lá. E ele virou para Jesus e disse, não, eu também tenho um monte de gente às minhas ordens. Eu disser um, faça isso, ou disser outro, faça aquilo, eles vão farão. Né? Quer dizer, ele quis dizer para Jesus que Jesus não precisava ir lá, é só Jesus ordenar que lá ia acontecer. Jesus falou, eu não vi tamanha fé. Israel, e era gentio. Era gentio. Então veio para Israel. Sim, mas é o Israel de Deus. É todas as nações. No qual ele foi abrangindo no Atos dos Apóstolos. Atos 10, ele foi lá no Cornélio, que receberam o Espírito Santo, sendo gentil. E Pedro, querendo rejeitar, foi preciso de uma visão para Pedro mostrar o que é puro, o que não é impuro, para Pedro chegar lá e entrar no meio deles. Então, se eu acho que as profecias estão cumprindo hoje no Antigo Testamento para Israel, eu anulo Cristo, eu anulo o Novo Testamento, eu anulo o sacrifício de Cristo, eu anulo Cristo, e Cristo se torna mitologia, a história inventada pelos romanos papais, pelo Papa em Roma, como diz muitos intelectos da internet. Vocês dão margem para esses ateus, para esses teólogos de internet falar essas besteiras. Vocês mesmo acabam julgando o nome de Cristo no lixo, o nome de Deus no lixo, na lixeira. A verdade é essa. Então nós temos que melhorar isso aí, moçada. Pelo amor de Deus, Israel é uma nação igual às outras hoje. Só é bom para religioso, para líder religioso, de tudo quanto é denominação, igual eu já falei no começo. Vocês estão me entendendo? Aí Cristo já abraçou o mundo inteiro, que foi para isso. O mundo inteiro é o Israel de Deus. Israel de Deus é gente de toda tribo, nação, língua. Apocalipse 5. Você pode ler lá. Salvo engano, Apocalipse 5:9, Apocalipse 7:9. Leia, eu posso pôr aqui na tela depois também, se eu não esquecer. Tá? Então, é para toda a nação. Ainda outro, Paulo também diz isso, gente. Se não me engano, está em Colossenses. Quando Paulo diz que já não há grego, já não há judeu, já não há bárbaro, já não há cita. Todos são um em Cristo. Eu estou cansado de falar isso aqui no meu canal, mas ninguém dá ideia.
Poxa vida, vocês estão anulando Cristo. Sabe o que vocês estão anulando? Peguem aí para vocês verem. Colossenses, capítulo 1. Livro de Colossenses, deixa eu ver se eu acho que é rapidão. Colossenses, capítulo 1. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Colossenses 1. Colossenses 1, vamos ler aqui do 13 em diante. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro de tudo, o primeiro de toda a criação. Isso aqui também é entendido errado por uns aí, mas é outro assunto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de tudo. Antes de tudo ele já era, tá? Por isso que ele diz o eu sou. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, poderes, né? Majestade, seja trono, seja soberanias, seja tudo quanto é tipo de poder, quer principados, potestades, outros deuses, anjos, o que for, ele está acima de tudo. Principados, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Neles tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja é o Israel de Deus. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, o primeiro que ressuscitou, para em todas as coisas ter primazia. Colossenses 1, versículo 13 adiante. Vocês podem ler o resto do contexto para vocês verem. Isso aqui que vocês estão jogando fora, quando vocês defendem as profecias do Antigo Testamento, achando que Israel de hoje é o Israel de ontem. Não passou. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Deixa eu te falar, Deus divorciou entre aspas, de Israel, quando ele deu fim àquela era que prefigurava e deu início à realidade que é Cristo. Isso não se trata de antissemitismo, de falta de amor por esse povo, não. Isso é questão espiritual. Não é questão física, de contato, de amor, de respeito. Não é nada disso, é uma coisa totalmente diferente. Questão espiritual. Ele desquitou daquela era, daquele formato, vamos dizer assim, daquele formato de seguidores, ou meio de seguir, de agir, ele desquitou daquilo para uma nova etapa da caminhada. É uma nova etapa porque, pega aí capítulo 4 de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Está escrito assim, ó. Olha como é que é uma nova etapa. Está escrito assim, ó. Não direis vós que ainda há 4 meses já vem a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam, como é que é? Já branquejam, para a ceifa. E ele diz ainda, o ceifeiro recebe desde já a recompensa,
e entesoura seu fruto para a vida eterna. O ceifeiro, academicamente falando, no meio teológico, no meio dos acadêmicos teológicos, maioria concorda que o ceifeiro se trata do Novo Testamento, da Nova Aliança. Veja bem por que eles tratam disso. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura seu fruto, sua ação para a vida eterna. Cristo é a realidade dele para a vida eterna. É hora da colheita, não é hora mais do Velho Testamento, do plantio. É hora da colheita. O Velho Testamento é o plantio, o Novo Testamento é a colheita. Vamos seguir aqui. Versículo 37. Não. Eu estava no 35, agora no 36, né? Ele recebe o fruto para a vida eterna. E desarte, versículo 36, desarte. Se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, nesse exato momento, se alegra tanto a proposta do Velho Testamento, que se cumpriu em Cristo e de Cristo seguiu para cá com o Novo Testamento. Então, se alegra tanto essa proposta do Velho Testamento como do Novo Testamento. Versículo 36, e desarte. Se alegram tanto o semeador, que é o Velho Testamento, que é a velha aliança, o velho propósito, o velho pacto, né? Quando ele diz aqui, semeador, seria isso. Com o ceifeiro, que é a nova aliança, o Novo Testamento conhecido para nós. Versículo 37 agora. Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador, e o outro é o ceifeiro. O semeador é o Velho Testamento, é a lei e os profetas. E aí, a Bíblia diz, nos Evangelhos, que a lei e os profetas se encerrou em João. Acabou. Se cumpriu uma nova aliança. Ah, então Israel está desprezado. Não, Israel faz parte do Israel de Deus, do mundo. Lá em Israel tem gente salva, aqui tem gente salva. Na Índia, na China tem gente salva, é o mundo que faz parte desse Israel, não tem nada de rejeição para ninguém. Isso aqui é fácil de entender, não se trata de rejeição, de antissemitismo, não se trata de nada disso, se trata de espiritualidade, da realidade de Deus, de Cristo. Ou então eu jogo o Novo Testamento fora, esqueço Cristo e vou viver o Velho Testamento, esperando Cristo ainda chegar, o Messias, tá? Então eu vou provar aqui, pela essa escrita, que eu estou falando que o semeador significa o Velho Testamento e o ceifeiro, o Novo Testamento, é onde Jesus fala com os apóstolos. Eu vos enviei, 38, João 4, 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Os apóstolos estavam entrando, então eles não semeou. Quem semeou foi a lei, foi os profetas. Os servos. Servos esses que mataram, igual Zacarias, no altar, né? Entre outros que a Bíblia nem diz, né? E depois eles enviaram o Filho, que significa o Cristo, também mataram ele. Se você ler Apocalipse, se você ler Mateus 21, você vai entender essa parábola. E os judeus entenderam que Cristo falava deles. Quando ele falou que quando o dono da vinha chegar, o que aconteceu? O dono da vinha chegou em 70 e acabou com aquela vinha e deu para outro. Está escrito lá em Mateus 21, deu com outro povo, que são os gentios. Gente, os cachorros estão demais, hein? Vocês não reparam não, os cachorros estão demais. Então, terminando aqui o versículo 38, ele diz: eu vos enviei para ceifar onde não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha só, então lá, como eu disse no começo, lá é a raiz. Israel, Jacó, que virou Israel com 12 tribos, é a raiz da questão. E aí vem o Cristo, promessa feita, a realidade, que cumpre
a fé exposta lá no Antigo Testamento, Abraão, Gálatas 3, 15 em diante, leia, gente. Essa é a realidade. Nós vivemos a realidade. Olha, eu nunca vi tanta coisa ridícula, igual qualquer pastorzinho aí põe na rede social, que a guerra, qualquer guerra que sai aí, o mundo está acabando. Jesus está voltando. Vocês vão sentar aí, levantar, sentar, levantar, e o Cristo não vai vir. Ninguém sabe. Porque está tendo desastres, muito desastre. Pega o Google, pelo amor de Deus, não é vergonha não, você pega o Google e fala assim, digita lá, dá um lugar lá e fala assim, qual foi as maiores enchentes, catástrofes, enchentes do mundo? Lá em 1600, lá em 1400, você vai achar lá. É a mesma coisa. Guerra, rumor de guerra, teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, teve várias guerras, teve os judeus aí com Hitler, né? Teve várias guerras no Império Romano, várias guerras mesmo depois de Cristo. É normal, terremotos, maremotos, isso é normal. A profecia de Mateus 24 foi cumprida. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que cumpriu ali, mataram eles, que Jesus falou, matou Tiago, matou vários outros. Eles dispersaram, foram presos, está tudo escrito, está tudo lá no Atos dos Apóstolos, a grande tribulação. O resto é só ladainha religiosa para prender você na denominação deles, para te pegar pelo medo, né? Para te pegar pela ganância e pela culpa. A verdade é essa. Então vamos abrir nossos olhos, gente? Vamos abrir nossos olhos? Vou fazer outro vídeo depois falando disso, porque já está muito grande, 36 minutos de vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, né, aí com a gente, dá o seu like, compartilha, dá seu like, inscreva no canal aí, ajuda a gente aí. Tô com um equipamento totalmente amador aqui, ó, pega tudo quanto é ruído, cachorro latindo, tudo. Eu preciso arrumar isso. Se você gosta do que eu falo, ajuda a gente aí, curte lá, se inscreva no canal aí, tá bom? Paz e graça, que o Senhor do Universo abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.